8 carros mais econômicos até R$30 mil, parte 2. Para você que não viu a primeira parte desse vídeo, vou deixar ao final desse aqui o link para você conferir lá e ver mais dicas ainda de carros econômicos. Mas aqui, como teve vários comentários lá, várias sugestões, resolvi trazer uma parte 2 com mais sugestões de veículos nessa faixa de preço e que não vão pesar muito no seu orçamento na hora que for parar para abastecer, não é verdade? Só lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2024. Começando com o primeiro da lista, um carro interessante aqui, relação custo-benefício, seria o Renault Clio, versão Expresso 1.0, 16 válvulas, flex manual, ano 2014, tabela FIP, R$ 28.841. Lembrando que o valor real de um veículo pode variar um pouco desse valor aqui de tabela FIP. A tabela FIP é uma referência de preço, mas dependendo do estado de conservação, da quilometragem, pode ser que você encontre esse carro aí girando na casa dos R$30 mil ou até um pouco menos. Também depende da urgência do vendedor em vender esse veículo, né? Mas aqui um exemplo de um veículo com um motor bem interessante, que é o D4D, motor 16 válvulas da Renault. Ele é sincronizado por correia dentada, mas ele conta com 4 válvulas por cilindro, é um motor mais esperto em altas rotações. Aqui em números, ele entrega 77 cavalos de potência na gasolina e 80 no etanol, com um torque de 10,1 kgfm na gasolina, 10,5 no etanol. Para um carro de 912 kg, a relação de peso-potência é de 11,4 kg por cavalo. Então, um desempenho bem razoável, bem interessante, um carro bem espertinho, principalmente para dentro de cidade. E se você estiver observando, às vezes eu dou uma olhada aqui para baixo, porque estamos ao vivo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, lá no Instagram. Estou passando aqui uma live com o pessoal lá do Instagram, então eles estão acompanhando aqui os bastidores dessa gravação lá em tempo real, beleza? Então acompanha nosso trabalho também lá no Instagram, fechou? E bora seguir aqui com as nossas dicas. O Renault Clio, ele tem um porta-malas de 255 litros de capacidade, uma capacidade pequena, um dos menores da categoria. Então é um carro mais voltado para o uso urbano de fato. Pneus medidas 175/70/13, não são tão convencionais hoje em dia. Talvez você vai ter que buscar algumas medidas equivalentes aí para encontrar pneus para esse carro com um pouco mais de facilidade. Consumo, falando aqui de dados oficiais, né? E o tema principal do nosso vídeo é um carro que na cidade faz 9,1 km por litro com etanol e 13,1 com gasolina. Na estrada, 9,6 no etanol e 14,3 km por litro com gasolina. Esses são dados oficiais, obtidos sob condições controladas de testes. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para fazer números até melhores do que esses oficiais aí. E nessa versão Expression, que é a mais completinha que você vai encontrar nesse ano modelo aí do Clio, ele já vem de série com direção hidráulica, computador de bordo, dupla airbag frontal e freios ABS. E os opcionais de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, rodas de liga leve e ar-condicionado. Assim como o sistema de som que também era opcional, esse equipado vinha com CD player e entrada USB. Então a dica aqui para você pegar um carro desse é tentar buscar um que tenha já o ar-condicionado instalado de fábrica. Vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar também a revenda desse carro futuramente. Que tem como principais pontos positivos um motor resistente, confiável, se bem cuidado. É claro, como qualquer carro que eu vou falar aqui nessa lista, você tem que pegar um carro de boa procedência, com bom histórico de manutenção, que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior, para que você não tenha maiores sustos quando for ter um carro desse aí no dia a dia, saber o que foi feito, saber qual óleo foi utilizado, se foi usado o óleo correto. E para ajudar você nessa hora a conhecer melhor sobre o carro que você está olhando para comprar, é muito importante você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Não é só olhar o histórico de manutenção, mas também verificar toda a parte de documentação. Se é um carro que não vai te dar maiores problemas quando você for transferir para o seu nome, não tem nenhum impedimento ali de documentos, ou também se não é um carro que passou por uma colisão séria. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa avaliar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas além disso, o Renault Clio ele é um carro bem econômico, como acabamos de ver aqui em números, desempenho excelente, inclusive era um dos motores 1.0 mais espertinho que tinha nessa época com relação a motor aspirado e de 4 cilindros, né?
É um carro compacto, bom para o trânsito urbano, bom para encontrar vagas para estacionar e o preço dele é bem acessível pelo ano de fabricação. Que concorrentes que tinham nesse veículo na época, né? Um Uno, novo Uno, um Gol, um Onix, carros aí na faixa dos 40 mil reais para cima nesse ano de 2014. Então aqui um Clio por 28, 29 mil aproximadamente se torna uma melhor relação de custo-benefício aí com certeza. Mas ele tem alguns pontos de atenção, né? Por exemplo, os engates do câmbio, eles não são dos melhores. Tem uma alavanca mais imprecisa ali, uma alavanca mais pesada. Além disso, botões dos vidros elétricos vêm mal localizados. Os vidros dianteiros também costumam chacoalhar com certa facilidade. É algo para você até mesmo testar, fazer um test drive no veículo que você estiver olhando para comprar, verificar se não está passando por esse problema, que também pode dar um certo trabalhinho para resolver. Além disso, tem relatos de queima de bomba de combustível com certa frequência. É um carro que costuma quebrar o coxim do câmbio com certa facilidade. E é uma peça não muito cara de trocar, mas pode passar a vibração para o veículo, então é interessante substituir se estiver passando por algum tipo de problema. Segundo da lista, se você quer um carro um pouco mais comercial, com uma revenda um pouco mais fácil, dá para pensar no Chevrolet Classic Advantage. 1.0 8 válvulas flex manual ano 2014. Tabela R$ 28.771. Esse Classic aqui, nesse ano modelo específico, essa versão é na versão especial. Ela é uma versão mais completinha já de série Advantage. Você só encontra esse carro ali nos anos de 2014, 2015. Ele vem com o mesmo motor GM Família 1 VHCE, comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada, um motor bem conhecido pela Chevrolet, boa oferta de peças, de potência de 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol, com torque de 9,5 kgfm na gasolina, 9,7 no etanol. É um carro leve, 905 kg, então a relação de peso-potência fica em 11,6 kg por cavalo. E com a capacidade de 390 litros para você levar bastante coisa no porta-malas desse carro, tudo que você precisar dá para levar com certa facilidade. Pneus medidas 175, 65, 14 já são medidas mais convencionais de você encontrar hoje aí no mercado. E o consumo na cidade é de 7,4 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Estrada 9,2 no etanol, 13 km por litro com gasolina. Eu já tive um carro desse, só que no ano de 2009, mas basicamente o mesmo carro. Na prática, dá para chegar numas médias aí de 15 a 16 km por litro na estrada com gasolina sem maiores dificuldades. E a vantagem dessa versão Advantage, né, o 2014, é claro, a sua lista de equipamentos. É um carro que já vem de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, já vem de série também, assim como duplo airbag frontal, freios ABS e aquele mostrador de informações triplo no painel, né, o famoso TID, que marca data, hora e temperatura externa. Então um carro que já vinha mais completinho aí, um carro que entregava um pouco mais. Por exemplo, a versão de entrada que era LS, todos esses itens que eu estou falando aqui vinham como opcionais. Então, se você achar um desse na versão Advantage, vai pegar já com tudo de série, o que é bem legal. E o sistema de som também vinha de série, leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. É um carro de manutenção simples, barata, peças muito fáceis de encontrar hoje em dia, preços bem acessíveis. É um carro também bem econômico, como vimos aqui em números, além de uma boa capacidade de porta-malas. Ao mesmo tempo, ele ainda é um carro compacto, então é bom para o trânsito urbano. É um carro de respostas ágeis ao acelerar, ao retomar velocidade, principalmente dentro de estrada. Para asfalto, para BR, para viajar, talvez não seja a melhor solução, porque ele tem um câmbio de 5 marchas de relações mais encurtadas. Então é um carro que gira mais ali acima dos 90, 100 km por hora. É interessante pegar esse carro mais para um uso urbano. Além disso, é um carro de revenda mais fácil, principalmente numa versão dessa mais completinha, que tem uma qualidade um pouco melhor ali do acabamento interno. Não é ainda aquele soft touch, mas já tem uns detalhezinhos ali diferenciados. É um carro que já vem com todos os itens de série, então é mais fácil de encontrar um comprador. Hoje todo mundo está querendo um carro mais completinho, né? Então, dessa forma. Mas tem que ficar ligado com alguns detalhes. O câmbio costuma vazar óleo. Isso aí não é algo crônico, mas acontece em algumas unidades, vale ser mencionado aqui. Verificar principalmente ali a coifa do semi-eixo que sai ali do lado do câmbio. Além disso, o espaço interno, claro que não vai ser dos melhores. É um carro de dimensões um pouco mais estreitas ali, né? Um carro que para adultos no banco de trás não vai ter um bom nível de acomodação. E também é um carro mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. Terceiro da lista, para você que achou interessante a ideia do Classic, mas que é um carro com um desempenho um pouco melhor, dá para pensar no Chevrolet Prisma LT 1.4 8 válvulas flex manual 2012, tabela R$ 28.576. Aqui ainda é o Prisma de primeira geração, com o motor GM Família 1 também, só que aqui já é o Econoflex.
Então ele é 1.4 e gera 95 cavalos de potência na gasolina, 97 no etanol, com um torque de 3.2 kgfm na gasolina, 13.7 no etanol. É um carro de 905 kg, outro sedã compacto leve. Relação de peso-potência 9.3 kg por cavalo. É um carro aqui mais ágil, bem mais ágil do que o Classic. E o câmbio aqui ele é mais alongado com esse motor 1.4. O Classic usava um F17-HR. O Prisma 1.4 usa um F17-5CR. É um câmbio mais voltado para um uso na estrada. Ele vai ter um giro mais baixo ali de 90 a 100 km por hora de quinta marcha, mais adequado para essa situação. E o porta-malas do Prisma é maior, 439 litros e ainda tem banco traseiro rebatível. As medidas de pneu são as mesmas do Classic, um 756514. E o consumo também é bem semelhante, olha só. 7 km por litro com etanol e 10.4 com gasolina dentro de cidade. Na estrada 8.8 no etanol, 3.2 com gasolina. Aqui você tem mais potência, mais desempenho quando precisar e com um consumo tão bom quanto o de um carro 1.0. Só que o Prisma LT ele vem com tudo aqui como opcional. Direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, farol dianteiro de neblina e o sistema de som também vem com um leitor de CD que vinha instalado posteriormente na concessionária. Então aqui você abre mão de uma lista de equipamentos melhor, vai ter que ter um pouco mais de paciência para encontrar um carro desse mais bem equipado e abre mão também de 2 anos ali de fabricação. Você só consegue pegar um Prisma 2012 no preço de um Classic 2014. Então, o que faz mais sentido para você? Ter um carro de desempenho melhor, mas 2 anos mais velho, ou ter um desempenho menor, mas um carro mais novo e com um nível de economia de combustível também bem semelhante. Comente aqui abaixo o que você faria, mas é claro que o Prisma também tem a mesma boa robustez, confiabilidade mecânica do Classic, mesmas peças baratas, tudo fácil de encontrar, tanto motor 1.0 quanto 1.4, bom desempenho, bom consumo de combustível, porta-malas excelente, ainda é um carro compacto, bom para o trânsito urbano e é um carro ainda acessível se formos considerar o seu ano de fabricação, considerar vários de seus concorrentes. Se for tentar pegar um Prisma 2013, né, que já seria o Prisma de segunda geração, aqui passa dos 40 mil reais. Então já fica um carro bem mais caro. Aqui 2012, só um ano mais velho, plataforma mais antiga, é verdade, mas é um carro bem mais acessível. Porém, com acabamento pior, além do espaço interno também não é dos melhores, é um carro baixo em relação ao solo, raspa principalmente o meio ali com certa facilidade, não quebra-mola mais alto. Estabilidade também ela é apenas ok, não é aquele carro para abusar muito nas curvas. E o Prisma é uma versão um pouco mais requintada comparado com o Classic em alguns aspectos. Vale olhar para esse carro também com uma certa atenção. Quarto da lista, para você que quer um pouco mais de tecnologia embarcada, lista de equipamentos e um desempenho muito bom também, dá para pensar num clássico aí do nosso mercado, um dos campeões de revenda, que é o Volkswagen Gol Power, 1.6 8 válvulas, flex manual 2010. Tabela 28.614, aqui é o Gol G5. Vem com o motor EA111 VHT, comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas resumindo aqui, ele entrega 101 cavalos de potência na gasolina, 104 no etanol, com torque de 15.4 kgfm na gasolina, 15.6 no etanol. Para um carro de 944 kg, um hatch compacto ainda leve, a relação de peso-potência fica em 9.1 kg por cavalo. Um carro também bem ágil para o trânsito urbano e para pegar a estrada também, porque ele vem com câmbio manual de 5 marchas MQ200, de engates justos, precisos e bem escalonado para esse motor 1.6, é um câmbio mais alongado aí também. Porta-malas tem 285 litros de capacidade, aqui já não dá para exigir uma boa capacidade de carga, até porque estamos falando de um hatch compacto, mas tinha opcional de banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus aqui já são os 195/5515, medidas bem convencionais, mas o perfil um pouco mais baixo, que joga um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Mas pelo menos é um pneu um pouco mais largo que dá mais estabilidade e segurança em curvas de alta velocidade e também em situações de chuva mais pesadas. Consumo na cidade, 7.3 km por litro com etanol, 10.7 com gasolina. Estrada 9.4 no etanol, 3.7 na gasolina. Um carro, eu diria, bem econômico aí também, com certeza. Só que nessa versão Power, que teoricamente é a mais completa, vem de série apenas com direção hidráulica com ajuste de altura. Os outros itens aqui eram opcionais.
vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, dupla airbag frontal e freios ABS, e o sistema de som também era opcional. Vem com leitor de CD USB, cartão de memória e comandos no volante. Esse 2010 ainda não tinha conexão Bluetooth, mas é um carro que, se você procurar com calma, achar um com todos esses itens opcionais, ou pelo menos a maioria deles, os mais importantes aqui, sim, pode ser uma excelente opção de compra também, com certeza. É um carro com motor resistente, se for bem cuidado, se você pegar um carro desse de procedência, daí a importância de fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Porque é um motor que não aceita outro óleo que não seja o especificado no manual do proprietário. Aqui a norma de óleo correta é a VW50200. Se você colocar outro óleo nesse motor que não seja dessa norma, sim, é um motor que pode formar borra ali no interior dele com certa facilidade. Então, vale esse cuidado aqui. Mas, tirando isso, é um motor sem maiores relatos de outros problemas crônicos graves, com bom desempenho, boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado, bom consumo de combustível, como vimos aqui, já entrega uma melhor estabilidade ao fazer curvas, carro também de boa altura do solo, aqui já não é igual o Chevrolet que eu falei anteriormente, esse aqui já é mais difícil de raspar o fundo ali numa lombada mais alta que tiver, né? E é um carro também de facilidade muito grande de revenda, eu diria que é um dos de melhor revenda da categoria, com certeza aí dos hatch compactos. Falando aqui dos pontos de atenção de um Gol desse aqui, né, de quinta geração. O acabamento ele não é dos melhores, plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco mais de ruído, chacoalhar ali com o passar do tempo. Espaço interno ainda não é dos melhores, ainda é um carro compacto, porta-malas é pequeno e tem alguns recalls em aberto aqui. Por exemplo, esse Gol G5 ele tem um recall de airbag e hoje em dia, se você comprar um carro que ele estiver devendo algum recall, você não consegue transferir ele para o seu nome antes de atender esse chamado da montadora. Então, vai aí a dica também antes de fechar negócio na compra de qualquer carro usado. Passando para o quinto da lista, vamos falar aqui de carros de porte um pouco maior, carros um pouco mais espaçosos, com motores maiores. Aqui, um bom exemplo também de veículo interessante econômico abaixo dos 30 mil reais seria o Honda Civic LXL 1.7 16 válvulas, gasolina manual ano 2006. Tabela R$ 25.327. Aqui pegamos um carro um pouco mais antigo, é verdade, né? Relativamente falando. Mas é um carro que entrega muito mais em vários aspectos comparado com os que eu falei anteriormente. Começando pelo motor aqui do Honda, né? Ele já usa, nesse ano de 2006, um VTEC. Ele é o D17 Z3. Comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado ainda por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Então já é um motor que entrega 130 cavalos de potência com torque de 15,8 kgfm. Aqui não era motor flex ainda, nesse Civic de 7ª geração usavam um motor apenas a gasolina. Mas é um sedã médio, relativamente leve, 1.150 kg. Então a relação de peso-potência fica em 8,8 kg por cavalo. Um carro de desempenho muito bom, respostas excelentes e ótimo, principalmente para viajar. Ainda mais com um câmbio manual de 5 marchas de engates justos, precisos, bem semelhante aos do Volkswagen que eu falei anteriormente. Então, carro bem prazeroso de guiar no dia a dia e com porta-malas de 402 litros de capacidade. Aqui já é um porta-malas pequeno quando você compara com outros sedãs médios de época, mas dá para levar bagagens aí de 3 a 4 pessoas sem maiores dificuldades. A vantagem é que ele conta com banco traseiro rebatível e bipartido de série. E os pneus são nas medidas 185/65/15, o perfil aqui já é um pouco mais alto, tentando favorecer um pouco do conforto ao rodar. Consumo na cidade 10,2 km por litro, na estrada 14. Carro de fato bem econômico para os padrões de época e até para os dias atuais. Lembrando que esses números foram obtidos na época que esse carro era 0 km, né? Então, pode ser que hoje, com um percentual maior de etanol na gasolina do que tinha na época desse carro, talvez você não consiga muito facilmente esses números oficiais aqui. Vai ter que andar de forma bem tranquila, só na casquinha ali do pé do acelerador para conseguir excelentes médias, né? E com essa lei que pode ser que venha, né? Pode ser que passe aí para aumentar o percentual de etanol na gasolina, pode ser que o consumo de veículos apenas a gasolina aumente um pouco mais. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também, vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas o Civic aqui nessa versão LXL intermediária vem de série com direção hidráulica, com ajuste
ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, encosto de cabeça single de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro e duplo airbag frontal com freios ABS. O único opcional disponível desse carro nesse ano modelo eram os bancos de couro. E o CD Player também vinha já de série. Pontos positivos principais desse carro: robustez, confiabilidade mecânica, motor, um dos mais inquebráveis, entre aspas, né? Porque o motor, para ser bem resistente, bem confiável, é claro que ele tem que ser bem cuidado, ter sido bem cuidado, mas claro que um projeto bem feito, bem executado pela montadora na época também ajuda bastante. Mas, além disso, boa oferta de peças até hoje, você acha peças mecânicas para esse carro com certa facilidade, bem econômico, bom desempenho, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, ele usa suspensão independente no eixo traseiro, então um carro que tenta unir o melhor dos dois mundos. Ele não passa um excelente conforto ao rodar, ele tem uma calibragem mais voltada para entregar desempenho, estabilidade mesmo. Mas essa é a proposta do Civic, né? Sempre foi de ser um carro de pegada mais esportiva, de melhor prazer ao guiar, é dessa maneira. O assoalho traseiro ele é praticamente plano, então ótimo espaço para os pés de quem vai ali no banco de trás. E o acabamento desse carro também é muito bom, soft touch no painel, forro de porta, bancos em tecido de ótima qualidade. Isso se não vier já com os opcionais de couro, que também são um show à parte. E claro que ele tem um bom espaço interno para quem vai ali no banco traseiro. Mas atenção com esse carro, porque esses motores Honda, praticamente todos, usam tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então o ideal é a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo, você fazer o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, para esse motor sempre trabalhar no melhor regime de funcionamento e não passar a perder potência e muito menos gastar mais combustível, que não é legal. Além disso, como eu falei da suspensão traseira, que ela é independente, você tem que ficar ligado com o alinhamento dessa suspensão. Por exemplo, é muito comum desse Civic de 7ª geração abrir cambagem, e se isso acontecer pode causar um desgaste irregular nos pneus traseiros. Então vai a dica aqui, pegou um carro desse, já mande dar uma verificada ali se está tudo em ordem, acompanhe o desgaste dos pneus traseiros para ver se não está desgastando mais um lado que o outro, para não ter esse tipo de problema. O porta-malas do Civic, como eu disse, ele é pequeno, né, comparado com os concorrentes, e é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo, então você tem que ter uma atenção redobrada em entradas e saídas de rampas de garagem, em lombadas mais altas. Passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um carro com melhor conforto ao rodar, não gostou muito da ideia do Civic de ser um carro de suspensão mais seca, mais rígida? Por que não pensar então no Fiat Gran Siena, Attractive 1.4, 8 válvulas, flex manual, ano 2012? Tabela R$ 31.321. Extrapolando um pouquinho aqui a nossa linha de corte, mas dependendo do estado de conservação ali, do momento que o vendedor tá, né, talvez da urgência em vender, pode ser que você consiga um bom desconto aí. E é um carro que vale muito a pena, na minha opinião, porque aqui ele entrega um motor já da linha Fire Evo, é um motor atualizado aí para a época. Inclusive também é outro que eu fiz um vídeo completo sobre o projeto dele, link na descrição para você conferir. Mas resumindo aqui, é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado com correia dentada e ele tem um sistema de variador de fase para as válvulas de admissão, mesmo sendo um comando simples no cabeçote. Então aqui a potência é de 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol. Torque de 12,4 kgfm na gasolina, 12,5 no etanol. Outro sedã compacto relativamente leve, 1.094 kg, ainda é leve. Relação de peso-potência fica em 12,4 kg por cavalo. É claro que não vai ser o melhor desempenho aqui da categoria. É um carro um pouco mais lento comparado com os seus principais concorrentes, mas ele é bem mais econômico do que o Siena com motor 1.6, o Gran Siena, né? É um carro que vale muito mais a pena pensando no ponto de vista da economia de combustível. O câmbio manual de 5 marchas é o C513, é um câmbio mecanicamente bem confiável, mas ele tem os engates de alavanca mais imprecisos, ele tem uma alavanca ali de maior curso, incomoda no primeiro momento para você encontrar ali a posição da terceira e da quinta marcha, mas depois acostuma e vai bem. O porta-malas desse carro, entretanto, ele é enorme, 520 litros de capacidade e ainda conta com o banco traseiro rebatível. Então, dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Pneus, medidas 85/60/15, também bem convencionais, e o consumo na cidade é de 7,7 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Estrada, 9 no etanol e 3,1 km com gasolina. E eu já testei esse carro na prática, levei esse veículo na estrada, fiz um teste de consumo, mostrei tudo o que tem para mostrar sobre esse carro, em detalhes internos, externos, equipamentos, e você pode conferir o vídeo completo também, que eu vou deixar o link na descrição. E falando da lista de equipamentos do
Gran Siena versão atrativa, ele vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. Os opcionais são os vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura do banco do motorista e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som também era opcional. O equipado vinha com leitor de CD, USB, Bluetooth e volante multifuncional. Então aqui é um carro para você também procurar com um pouco mais de atenção, tentar pegar o mais bem equipado. Olha só, não vinha de série com vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos. São itens que parecem besteira, né? Mas no dia a dia ali, no uso, para você que roda muito, principalmente dentro da cidade, vai sentir falta ali do retrovisor elétrico quando você for fazer uma baliza, for estacionar, ou até mesmo dos vidros elétricos traseiros, quando for deixar esse carro estacionado, fechar os vidros da frente. Não, os da frente vão fechar no alarme, mas os de trás você vai ter que fechar na manivela. Então, se esquecer, vai ficar aberto lá, se você vai sair do carro não vai nem perceber. Então, se tiver o vidro elétrico nas 4 portas, é mais interessante, na minha opinião. Mas o Siena aqui, né, o Gran Siena, ele entrega uma excelente robustez, confiabilidade mecânica, preços de peças bem acessíveis, um dos carros mais tranquilos de manter também da categoria, boa economia de combustível, se souber levar ele ali sem maiores problemas. Além disso, boa lista de equipamentos, principalmente se pegar com a maioria daqueles opcionais que eu falei, né, que tinha disponíveis, bom nível de conforto ao rodar. É um carro mais voltado para essa característica, ele passa ali por uma rua de paralelepípedo com mais conforto, passa menos vibração ali para dentro da cabine, o que é bem legal. Já tem um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas. O acabamento desse carro também ele é melhor comparado com vários concorrentes e sim, é uma boa opção voltada para o custo-benefício. É um carro mais voltado para você ter um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de tecnologia embarcada por um preço menor quando você olha para os seus concorrentes, o que é bom. Mas ele tem alguns pontos de atenção. Essa versão com motor 1.4, ele tem um desempenho um pouco mais limitado, principalmente se ligar o ar-condicionado, colocar 3, 4 passageiros e lotar o porta-malas, é um carro que vai ficar mais lento aí, bem perceptível. Além disso, suspensão costuma estourar com facilidade coxins e buchas, e não adianta colocar ali um componente de baixa qualidade, porque vai estragar de novo com facilidade, vai estourar de novo e você vai ter que fazer a mesma manutenção 2 vezes. Então, vai trocar coxins, buchas, bieletas, até mesmo os amortecedores de um Gran Siena. Prefira colocar peças de primeira linha, de boa qualidade, originais, se possível, para você ter uma boa durabilidade. Também é um carro que tem um certo alto índice de roubo, pode ser que o seguro dele fique um pouco mais caro. Estabilidade também não é das melhores, é um carro que rola um pouco mais de carroceria. Comparado com o Civic, por exemplo, nem se compara nesse quesito. É um carro que não vai ter nem de perto aquela boa estabilidade. E recomendo pegar essas Gran Siena também sempre com câmbio manual. Tinha versão com câmbio automatizado, né, Dual Logic, mas é um câmbio que tem mais relatos de problemas crônicos, é um câmbio que vai te dar uma manutenção extra. Então, na dúvida, evite esses carros, pegue com câmbio manual que vai ser sucesso. Sétimo da lista, você que gosta de uma perua, de uma Station Wagon, estão praticamente extintas hoje em dia, não é verdade? Por que não pensar então num Toyota Fielder XEI 1.8 16 válvulas, gasolina, manual, ano 2005. Tabela R$ 31.083. Aqui também um pouquinho acima dos 30 mil, mas dá para negociar. O motor aqui é o 1ZZ FE. É o famoso VVTi da Toyota, que inclusive eu escrevi um artigo completo sobre esse motor lá no site Bate-Papo Automotivo. Confere lá depois que tem tudo lá sobre o projeto desse motor, o que ele usa, o que tem de bom, o que não tem. Todos os detalhes para você conhecer cada vez melhor sobre a mecânica desses carros Toyota, né? E entender por que eles são tão confiáveis aí hoje em dia, né? Resumindo, é um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, então aqui é um motor que não precisa preocupar com troca de correia dentada e vem com variador de fase para as válvulas de admissão, por isso que ele chama VVTi. Potência de 136 cavalos com torque de 17,5 kgfm. Para um carro de 1.185 kg, a relação de peso-potência é de 8,7 kg por cavalo. É uma perua leve, para falar a verdade. Tem vários outros concorrentes aí de época que eram bem mais pesadas. Por isso é um carro bem eficiente, vai ser bem econômico, vou falar do consumo já já. E nessa versão com câmbio manual de 5 marchas, os engates de marcha também aqui são justos, precisos. É um carro bem prazeroso de rodar com ele aí no dia a dia. E o porta-malas tem 411 litros de capacidade.
Parece pouco, né, para uma Station Wagon, só que a vantagem é que ele tem o banco traseiro rebatível, bipartido, dá para aumentar bastante a capacidade de carga, e ele ainda vem com rack de teto. Se não tiver satisfeito com todo esse espaço que ele tem interno, você ainda pode colocar mais coisa no teto desse carro. Pneus medidas 95/60/15, bem convencionais aí para os dias de hoje, e o consumo na cidade é de 8,8 km por litro. Na estrada, 13,1. É um carro bem econômico, dá para fazer números até melhores ainda, dependendo da sua forma de guiar. E nessa versão XEI, ela é uma intermediária, né? Abaixo da SEG. Na verdade, tinha uma versão XLI, mas era só para o Corolla Sedan. Essa aqui na Fielder, ela era uma intermediária de entrada, mas era baseada na intermediária do Sedan, do Corolla, né? Então já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS. E o único opcional disponível aqui são os bancos de couro, assim como lá no Civic. E o sistema de som já vinha com CD player também de fábrica. Pontos positivos de uma Fielder: boa robustez, confiabilidade mecânica, aqui de longe um dos motores mais confiáveis que temos hoje no nosso mercado de usados. Bom desempenho, bom consumo de combustível, boa qualidade do acabamento interno, materiais macios ao toque ali em painel, forros de porta, bancos também bem confortáveis, suspensão voltada para essa característica também de entregar mais conforto ao rodar, só que sem perder tanto em estabilidade, ainda entrega uma estabilidade razoável. É um carro de centro de gravidade mais baixo, então ainda assim é um carro que vai se sair muito bem em curvas de mais alta velocidade. Porta-malas tem capacidade razoável, mas é um carro bem versátil, dá para você utilizar o compartimento de carga dele de diversas maneiras, sem falar na opção de levar mais coisas no rack de teto. E para quem gosta de uma perua desse design bem característico que tínhamos aqui no nosso mercado nos anos 90 e início dos anos 2000, pode sim ver aí na Fielder uma excelente opção de compra. Mas fique ligado com alguns detalhes. Outro aqui que exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Esses motores VVTi ainda usavam tuchos mecânicos. Além disso, passa por escassez de algumas peças de acabamento. Essa Fielder, ela não vendeu tanto quanto o Corolla, né, o Sedan. Então, um detalhe estético ali mais exclusivo, né, uma lanterna traseira, um para-choque traseiro, uma tampa de porta-malas, pode ser mais difícil de encontrar, consequentemente um pouco mais caro. Passando para o oitavo da lista, estamos falando muito de carros um pouco mais antigos. Vamos voltar aqui num carro um pouco mais novo, interessante, econômico, até 30 mil reais. Nissan Versa SV 1.6, 16 válvulas, flex manual 2012. Tabela R$ 29.062. Vamos baixar o preço também um pouquinho aqui. E você pega um carro aqui bem mais novo, né? E com o motor HR16DE. É outro aqui que é um dos mais confiáveis do nosso mercado. Motor legítimo Nissan, mas também desenvolvido em parceria com a Renault. Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente. Outro aqui que não precisa trocar correia dentada. E conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 111 cavalos. E torque de 15,1 kgfm aqui, independente do combustível. Ele é um motor flex, mas não muda o seu comportamento se você estiver usando um combustível ou outro. Isso aí é característico de vários motores da Nissan. E para um sedã compacto que pesa seus 1.052 kg, a relação de peso-potência fica em 9,5 kg por cavalo. É um carro de resposta também bem ágil para o trânsito urbano e para pegar estrada aí também, com certeza. Dá para colocar passageiros, mais bagagens, porta-malas carregado e ar-condicionado ligado, que é um carro que ainda vai se sair muito bem na questão do desempenho. Câmbio manual de 5 marchas, engates ali também na média, não são tão justos quanto um Volkswagen, mas também não tão imprecisos quanto um Fiat. Porta-malas, 460 litros de capacidade, banco traseiro rebatível e bipartido, dá para levar bastante coisa. Pneus medidas 8,565/15, bem convencionais, as mesmas, por exemplo, lá do Civic, que eu já falei, e o consumo na cidade é de 7,8 km por litro com etanol, 11,7 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol, 3,9 na gasolina, um carro também de fato bem econômico. De série, nessa versão SV, que é uma intermediária, vem com direção elétrica, com ajuste de altura, que já tem um pouco mais de tecnologia de assistência de direção, além de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro e Isofix. E também vem com CD player já de série. Faltou alguns mimos aqui, né? Por exemplo, rodas de liga leve, faróis dianteiros de neblina e os freios ABS que só iam ter na versão top de linha SL. Mas essa versão top de linha também extrapolaria nossa linha de corte dos 30 mil reais. Então dá para pegar um SV que ainda vem razoavelmente bem equipado e com um conjunto mecânico confiável, resistente, bom desempenho, excelente consumo de combustível, carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro. Esse aqui é um dos destaques principais do Versa. Ele é o carro mais espaçoso da categoria e
também mais espaçoso que alguns sedãs médios. Então ele é um carro bem interessante para você que quer levar passageiros no banco de trás com o máximo de conforto e espaço possível. Boa capacidade de porta-malas, os bancos são bem confortáveis e é um carro de boa relação custo-benefício aí também. No preço de um Prisma 1.4 2012, você pega um Versa, né, no mesmo ano modelo, com motor 1.6 e bem maior, bem mais espaçoso. Mas fique ligado, esses carros da Nissan geralmente têm umas peças de acabamento um pouco mais caras, peças mecânicas também, alguma coisa ali fica um pouco mais cara do que lá no Prisma. O seguro, consequentemente, acaba ficando um pouco mais caro. Tanque de combustível é pequeno, 41 litros de capacidade apenas, a autonomia não é das melhores, mas por ser um carro bem econômico, ainda não fica tão prejudicado. O acabamento também é apenas ok para a categoria, tem algumas reclamações de carpete ali, né, que se solta com certa facilidade. Esse carro vem com computador de bordo, mas para você mudar a função dele, zerar uma função, é por um botão lá no quadro de instrumentos. Você tem que tirar a mão do volante para poder mexer nele, o que não é o mais indicado aí do ponto de vista da ergonomia. Também os vidros elétricos nas 4 portas só tem o one-touch para o vidro do motorista e é só para descida. E não vem com função anti-esmagamento e também não fecha com o acionamento do alarme. Além disso, não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele aí, infelizmente. E é um carro de revenda um pouco mais difícil por vários desses motivos. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade? Eu falo aqui de 8 carros, mas sempre tem mais um para o final. Aqui para você que quer um pouco mais de custo-benefício e não se importa muito com a facilidade de revenda. Dá para pensar num Ford Fiesta Sedan SE 1.6 16 válvulas flex manual 2012. Tabela R$ 31.227. Aqui eu tô falando do New Fiesta ou Fiesta mexicano, com o motor da linha Sigma, bem utilizado aí pela Ford, inclusive um dos motores mais confiáveis da marca aqui no nosso mercado, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado com correia dentada de longa duração. Aqui ainda não contava com variador de fase, então a potência de 110 cavalos na gasolina, 115 no etanol, com o torque de 15,8 kgfm na gasolina, 16,2 no etanol. É a mesma configuração que veio nas EcoSport de 2012, 13 em diante. 1.162 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,1 kg por cavalo. Aqui não é a melhor configuração desse motor e não é um carro tão leve assim. Então ele vai ter um desempenho razoável, aceitável e nada além disso. Câmbio manual de 5 marchas e B5, aqui sim um câmbio de engate também bem justos, precisos, bem parecido inclusive com os da Volkswagen. E é um carro que tem um porta-malas de 440 litros de capacidade na versão sedã, né? O sedã compacto é um carro que dá para levar bastante coisas e ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 195, 50, 16. Essas medidas aqui também não são tão convencionais assim. E é um pneu de perfil baixo que acaba jogando contra também na questão do conforto ao rodar. Mas ainda é um carro bem econômico. 8 km por litro na cidade com etanol, 11,2 com gasolina. Na estrada, 9,7 no etanol e 14,1 na gasolina. Esses motores Sigma, eles inclusive foram até premiados na época do lançamento. É um motor que sim, a Ford desenvolveu com essa proposta de ser bem eficiente e ele é um dos 1.6 mais eficientes que temos hoje aí no mercado de usados, com certeza se tratando de motores aspirados, né? E nessa versão SE já vinha de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, além da fixação Isofix no banco traseiro para cadeirinha infantil. Opcionais, bancos de couro, 7 airbags que esse carro podia vir, além de freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Sistema de som de série vinha apenas com um CD player e opcionalmente ele tinha um aparelho mais completinho que acrescentava conexão USB, Bluetooth e o volante multifuncional também ele era um item pago à parte. Mas esse Fiesta ele tem um motor confiável, resistente, com boa oferta de peças. Você encontra a maioria delas ainda com facilidade, mesmo a Ford tendo tirado suas linhas de montagem no Brasil. Mas em questão de reposição de peças, tanto de primeira linha quanto de segunda linha, paralelas, né, como prefira chamar, você ainda encontra com certa facilidade, principalmente na internet. Além disso, é um carro de desempenho ok, excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos, desde que você pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis,
Carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, é um carro que passa bastante segurança, um carro bem prazeroso de guiar, bem justinho, bem na mão. Além disso, porta-malas de boa capacidade, por essas outras razões, outra aqui de bom custo-benefício num preço de um Versa de mesmo ano modelo, com motor 1.6 também. Mas ele tem alguns detalhes aqui para você ficar ligado. Esse Fiesta mexicano, né, ele vinha com um quadro de instrumentos diferente. Ele já tinha aquela iluminação interna na cor vermelha e o quadro de instrumentos dele, o computador de bordo, ele não marca em quilômetros por litro, ele marca em litros por 100 quilômetros. É uma medida padrão de outros mercados. Então, você tem que ficar fazendo aquela conversão, aquela continha a todo momento para saber quanto que aquele carro está consumindo, o que acaba sendo um ponto negativo na minha opinião. Além disso, o acabamento também ele é apenas ok, usa plástico duro ali em vários pontos do painel. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores. É um carro de frente baixa, ele raspa principalmente o para-choque dianteiro. Embaixo do para-choque ele tem um defletor de plástico que ele raspa com facilidade. É difícil ver um Fiesta desses novos aí que não esteja com aquele plásticozinho ali danificado. Além disso, é um carro de pneu de perfil baixo, joga contra na questão do conforto ao rodar, como já mencionei. Também, algumas peças de acabamento aí sim já são um pouco mais difíceis de encontrar. Esse Fiesta, ele vem importado, hein? Alguns detalhes ali não são os mesmos do Fiesta nacional de 2014 em diante. Então, vale esse ponto de atenção aqui. Por essas outras razões, é um carro hoje de revenda um pouco mais difícil, você vai ter que ter um pouco mais de paciência para encontrar um comprador para ele. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante, econômico, na casa dos 30 mil, que eu não falei nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E para você que gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais sugestões de carros econômicos agora, como eu prometi lá no início, vou deixar aqui o vídeo da parte 1 com várias outras sugestões interessantes para você escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.